Gente amada do meu coração, vocês estão bem? Eu quero mostrar aqui pra vocês uma das maiores profecias escondidas nas escrituras que eu já vi. É uma das coisas mais alucinantes. Se você nunca ouviu isso, você vai pirar, sua cabeça vai explodir, você vai ficar mais encantado ainda com a preciosidade das escrituras. Eu já gravei esse vídeo há 6 anos atrás, eu não era casado, eu era magro, só que eu cometi um erro num dos nomes e eu vou, nesse vídeo, eu vou refazer corrigindo o meu erro do vídeo antigo. Presta atenção. Você se lembra quando lançou aquele filme do Noé com o Russell Crowe? Aquele ator do Gladiador? Eu lembro que quando saiu, eu fiquei com toda uma expectativa e no final das contas o filme é horrível. É uma heresia atrás da outra. O filme é péssimo, não tem nada de base bíblica no filme. Mas só que teve uma coisa que me chamou muita atenção na época, que no vídeo, no filme, né, o Matusalém, ele morre afogado pelo dilúvio. E eu achei muito interessante porque eu não lembrei disso. Eu falei, será que isso está na Bíblia? Eu não me lembro da morte de Matusalém. Nós sabemos que biblicamente Matusalém foi o homem que mais teve longevidade, né? A Bíblia fala de 969 anos. Então eu fui pesquisar para ver sobre Matusalém. Eu entrei na internet e coloquei Matusalém e comecei a estudar sobre essa pessoa. E eu fiquei impressionado com o que eu descobri. A minha cabeça explodiu e eu nunca mais fui a mesma pessoa por causa desde esse dia, e eu quero contar para vocês o que aconteceu. Quando eu coloquei Matusalém, eu fui levado a um site de dicionário hebraico e eu percebi, eu vi que o nome Matusalém significa a sua morte trará. O nome dele em hebraico significa sua morte trará. Matusalém foi uma pessoa em quem Deus profetizou desde o nascimento que algo aconteceria quando esse menino morresse. Interessante que eu imagino que era um pavor quando ele ficava gripado, né? O menino espirrava, ficava todo mundo tenso porque alguma coisa ia acontecer. E ele, de fato, biblicamente falando, ele morre no ano do dilúvio. A Bíblia não fala como, creio eu que não foi afogado, creio, mas é suposição. Creio que ele morreu, então veio o dilúvio, porque ele diz que a sua morte trará, era algo depois, né? A morte iria trazer, não, ele não seria morto por aquilo. Mas aí é suposição. E o que eu achei muito interessante é o seguinte, que Matusalém, ele é o cara que mais vive. 969 anos, mostrando que Deus ele tem uma misericórdia, a misericórdia dele é muito maior do que o seu juízo. Deus avisou em Matusalém que traria o juízo, mas ao mesmo tempo ele manteve Matusalém vivo por muito tempo, mostrando a sua longanimidade. Só que não é isso, isso já é lindo, mas não é isso que é o mais lindo de tudo. Jesus, só de pensar me arrepia. Enquanto eu estava pesquisando sobre Matusalém, começou a falar sobre o pai dele, sobre o filho dele, e eu comecei a mexer com essa genealogia, chegando em Adão. E aí eu peguei e eu descobri, eu fiquei com uma raiva porque eu achei que eu tinha sido tão especial quando eu descobri isso, e depois eu descobri que tinha mais gente que já tinha descoberto. Então não tem problema, porque a glória é de Deus mesmo, não é pra mim, então, enfim. Desde Adão, se você pegar a linhagem de Adão e 10 pessoas depois você vai chegar em Noé, que é a linhagem de Adão até Noé, você vai descobrir uma frase, uma profecia, um segredo escondido da parte de Deus para a humanidade. Prepara a sua mente para receber o que eu vou te falar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu trago uma revelação que vem do trono do Pai. O primeiro homem criado foi Adão. E aí se você pegar a linhagem, vamos lá devagarzinho que você vai entender. Adão, ele foi pai de 7. Eu não tô falando do número 7, ele não foi pai de 7 filhos, não. Adão teve muitos filhos e filhas, ok? Não foi só Caim e Abel. Muitos filhos e filhas. Adão, ele teve um filho especial chamado Sete. O nome do menino era Sete. Sete teve um filho chamado Enos. Eu vou escrevendo aqui para você ir acompanhando. Enos teve um filho chamado Cainã. Cainã teve um filho chamado Maalaleel. Maalaleel teve um filho chamado Jared, ou Gered. Gered teve um filho chamado Enoque. E Enoque teve um filho chamado Matusalém, que é foi a partir dele que surgiu essa loucura toda. Matusalém, ele teve um filho, que é um cara conhecido como Lameque. Matusalém, pai de Lameque. E Lameque foi pai do nosso querido Noé, o construtor da arca. E agora você deve estar se perguntando, como é que ele decorou isso? É porque eu já falei isso várias vezes. E a outra coisa que você deve estar perguntando é, o que isso tem a ver? Vamos devagar. No hebraico era muito comum as pessoas não darem um nome próprio. Os nomes tinham significado. Por exemplo, o meu nome, Daniel. Daniel. El, toda vez que você vê El no final, El significa Deus. Por exemplo, El Shaddai, o Deus que se amamenta.
o Deus que existe por si só. Muita gente diz o Deus Todo-Poderoso, mas a raiz Shaddai, ela está muito mais ligada àquele que se nutre. Nós precisamos de substâncias externas, de calorias, comidas para sobreviver. Deus não precisa, Deus, ele mesmo por si só se basta. Ele é a única fonte de energia infinita do universo, é o nosso próprio Deus. Por isso que é o El Shaddai, o Deus que se amamenta, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos o El Elyon, Deus Altíssimo. Nós temos o El Rafa, que dá origem ao nome Rafael. Rafa é cura, El Rafa, o Deus que cura. Você está entendendo? El significa Deus. Então, o nome era formado por uma expressão, por substantivos que formavam um nome próprio. Meu próprio nome, Daniel, Deus é meu juiz, ou Deus é o juiz. Tá entendendo? Vamos começar então por Adão, para você entender. Adão, a palavra Adão significa homem, barro, o homem de barro, homem vermelho, barro vermelho, que se deu origem ao homem. Adão é homem, tá? Vou colocar aqui no cantinho, Adão, homem. Aí ele teve um filho, o nome do filho, Sete. Sete é aquele que está destinado, aquele que está apontado. Aí o filho de Sete é Enos. Enos significa aquele que acumula, acumulador. E Cainã significa destruição e morte. Uma coisa meio ruim. Estranho dar esse nome pro filho, né? Ô morte, vai arrumar o quarto. Olha que coisa esquisita. Mas Deus tem um propósito aí. Então o menino Cainã, ele vai ter um filho chamado Maalaleel, ou Malaleel. Tem várias grafias, mas o nome Maalaleel, lembra do El, do finalzinho? El significa o enviado de Deus, ou o escolhido de Deus, ou ungido de Deus. Maalaleel. E aí ele vai ter um filho chamado Jared, ou Gered, que a ideia do nome Jared é o verbo descer, aquele que desce, sabe? O verbo de se abaixar, descer. E aí ele vai ser pai do famoso Enoque. O Enoque é aquele que foi arrebatado, que pode ser uma das duas testemunhas de Apocalipse 11, porque foi ele e Elias, aqueles que foram levados para o céu não morreram. Tem gente que diz que é Moisés, é uma discussão que não tem fim, e não importa, isso não importa. E Enoque, a palavra Enoque significa mestre, ser mestre, aquele que é mestre, aquele que ensina. Tá acompanhando aqui do ladinho? Tá acompanhando? Ó, os nomezinhos, tô colocando tudo aqui pra facilitar a tua decoração. Isso aqui é difícil de editar, viu? Depois você curte e compartilha esse vídeo, porque ó, é complicado o negócio aqui. O Enoque, o nosso querido Enoque, ele tem o filho Matusalém, que é o culpado de eu ter descoberto essa loucura pesquisando a partir dele. Matusalém, como a gente já disse antes, sua morte trará. E aí Matusalém vai ter um filho chamado Lameque. Lameque significa cansaço, desânimo, aquele que está cansado. Enfim, às vezes eu me sinto um pouco Lameque, às vezes eu tô cansado com tanta gente chata e crente chata e falso profeta me cansa. Eu fico lamequizado. E Lameque tem um filho, que é o nosso querido amigo Noé. E Noé significa paz. Olha o que fica, olha o que fica. Ao homem está destinado a acumular destruição. Mas o ungido de Deus, ou o escolhido de Deus, vai descer e vai ser mestre, ou vai ensinar, que a sua morte trará alcançado a paz. Meu Deus! Gente, se isso aqui não faz a sua cabeça explodir, você é muito insensível, porque, cara, isso é uma das provas que a Bíblia não é um livro normal. Foi escrito por homens, claro, gente. Você já viu macaco escrevendo? Já viu cachorro escrevendo? Alguém tinha que escrever. Foi ser humano, absolutamente inspirado por Deus. Muitos nem sabiam o que estava escrevendo. Você vai ver Daniel, por exemplo, no capítulo 12, ele tá lá escrevendo a Bíblia, o anjo tá citando lá pra ele, ele pergunta, o que isso quer dizer? O anjo fala pra ele, não te interessa. Isso é para os sábios entenderem no fim. Então você vê que eles foram inspirados a escrever coisas que eles mesmos não faziam ideia do que estavam escrevendo. Então aí está uma prova. Você acha que o escritor de Gênesis, possivelmente Moisés, há várias controvérsias, mas você acha que ele tinha uma ideia disso? Você acha que os pais, quando estavam dando nome aos filhos, eles sabiam alguma coisa disso? Isso é um controle absurdamente maravilhoso e soberano do nosso Deus, que ele tem sobre a história, sobre todos os acontecimentos, sobre a sua vida. Deus nunca perdeu o controle. Desde o início da criação, o plano de Deus sempre foi vir na forma de ser humano, resgatar o cansado e, através da presença do Espírito Santo, te trazer a vida eterna e a paz. Não pode ser normal. Isso não é normal. Eu tô falando de pessoas. Adão, por exemplo, 4.000 anos antes de Jesus Cristo vir, já existia um plano, já existia um controle, já existia Deus tomando conta da história, sabendo do porvir. É o Deus que sabe o fim desde o começo. Desde 4.000 anos antes de Jesus vir como homem. Isso é fantástico. O evangelho escondido nos patriarcas. Ao homem está destinado a acumular destruição, mas o santo Deus vai descer e ensinar que a sua morte traz alcançado a paz. Que o Espírito Santo de Deus grite ao seu coração: amo você, Deus te abençoe, eu sou o pastor Daniel Saad, Jesus é fantástico demais.